E aí pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar aqui a respeito de um assunto que é bastante grave, que envolve não só a Igreja Católica, mas também a maçonaria. E é a respeito deste livro que está aqui, que eu já deixei aqui. Este livro aqui, A Maçonaria e os Jesuítas, do Dom Frei Vital Maria Gonçalves de Oliveira. Ele que foi bispo de Olinda, ainda no tempo do Brasil Império. E bom, o que fala a respeito aqui neste livro? Bom, este livro aqui contém um documento, eu vou dar aqui uma palhinha aqui para vocês, bem rapidamente. O nome do documento se chama Instrução Secreta e Permanente da Venda Suprema. Que documento é esse? É um documento da Maçonaria Carbonária da Itália, que foi endereçada para todos os iniciados mais avançados, no caso os maçons mais avançados. Isso aconteceu no ano de 1819. Eu marquei aqui algumas páginas que eu vou dar falar aqui um pouquinho a respeito para vocês, bem rapidamente, para o vídeo não ficar muito longo, beleza? E vocês irão perceber o quão grave é este documento e o que nele trata. Vamos lá. O Dom Frei Vital começa falando o seguinte, aqui na primeira parte do livro. Este documento precioso é a instrução secreta e permanente da venda suprema, que, tendo sido endereçada a todas as vendas em 1819, no caso aqui vendas, está se referindo exclusivamente às lojas maçônicas, para quem não sabe, para servir de norma e guia aos iniciados mais adiantados nos fundos arcanos da ordem. Saiu a lume há cerca de 14 para 15 anos. Essa última frase aqui, saiu a lume, quer dizer que os iniciados mais adiantados são aqueles que já estão na ordem já faz já 14 ou 15 anos, por isso que aqui está escrito. E o objetivo da maçonaria como um todo são dois. O primeiro é a aniquilação de todo tipo de monarquia para a implementação da república. E o segundo está escrito aqui, vou ler aqui para vocês. Aqui já está descrito no documento de alta venda, da venda suprema. E aqui se diz, o nosso fim principal é o de Voltaire e da Revolução Francesa. Dois pontos. O aniquilamento perpétuo do catolicismo e até da ideia cristã, que, no caso de permanecer de pé sobre as ruínas de Roma, viria a perpetuar-se mais adiante. Então aqui já deixa claramente qual que é o fim da maçonaria, que é a destruição da Igreja Católica por dentro, e aqui neste documento da Venda Suprema está listado tudo o que os iniciados mais adiantados deverão fazer, como por exemplo aqui, os maçons vão ir para os seminários, vão se formar diáconos, padres, bispos, até chegar no topo dos cardeais, e dali já vão influenciando, já vão, como eu posso dizer aqui, mexendo os pauzinhos para que a igreja possa ir sendo destituída ao passar dos anos, e que se diz claramente que o tempo necessário para tudo isso ocorrer, até a destruição total, não há um tempo, não vai ser em um mês, em um ano, em 5, 10 anos, pode ser que leve séculos. Aqui fala claramente a respeito aqui neste livro, o documento aqui da Venda Suprema. E não é só dentro da própria Igreja Católica que isso irá ocorrer. É dentro das famílias honradas também, das ditas famílias religiosas. Por exemplo, um maçom se constitui família, se cria, eles mentem o tempo todo, falam que aquela família que ele pertence é religiosa, mas no fundo ele vai querer fazer com que aquela família possa ser destruída, ele vai influenciar as outras famílias também, de grandes religiosos, famílias de muita fé, para que para que os filhos fiquem contra os pais, o marido contra a esposa e etc. E isso destruindo a própria família cristã por dentro. E também aqui se diz claramente como poderá ser feito este plano maligno da maçonaria para influenciar os jovens, as crianças, porque aqui se diz claramente que
as pessoas mais idosas, mais velhas, que já têm pensamento formado, é melhor deixar essas pessoas um pouco de lado e focar principalmente na mocidade, na infância e na adolescência, para ir fazendo a cabeça dos jovens, das crianças a respeito da Igreja Católica e etc. E isso ocupando espaços dentro das escolas, dentro de universidades, dentro também dos próprios seminários, para ir influenciando os seminaristas que vão se formar a padre e etc. Ou seja, é um plano assim que você vai ler esse livro e depois você vai ver claramente que este plano de ocupação de espaços, de destruição da Igreja Católica por dentro, foi usado mais de um século depois por Antônio Gramsci, quando ele estava escrevendo os Cadernos do Cárcere, para a implementação do comunismo. Vocês vão ver que é praticamente a mesma coisa e que essa ideia de Antônio Gramsci, essa estratégia gramscista de tomada do poder pelos comunistas de uma forma lenta, foi tirada precisamente do documento aqui de alta venda, da venda suprema da maçonaria. Quando eu percebi que... Quer dizer, na verdade, quando eu fiquei sabendo a respeito sobre este documento da maçonaria, eu fiquei perplexo, porque eu fiquei sabendo a respeito sobre ele, comprei este livro como indicação do professor Loriel Rocha, do Instituto Mocarás de Brasilã, depois de alguns conselheiros acácios que eu vi, que eu fiquei realmente assim pensativo, que eu já fui logo procurar esse livro aqui para comprar, porque na verdade sim, foi estarrecedor ao saber sobre isso, que mais de um século antes de Antônio Gramsci estar lá na prisão escrevendo os Cadernos do Cárcere, todo esse plano maligno já estava sendo traçado pela maçonaria desde 1819, que o plano deles era justamente a destruição da cristandade e também de todo tipo de monarquia para a implementação da república. Então você já pode perceber que ao longo de todos esses séculos a instalação das repúblicas serve justamente para consolidar esta estratégia traçada pela maçonaria. É bom vocês compararem este livro, estudarem ele. Vocês vão perceber que a escrita deste livro aqui é um português bem arcaico, porque ele foi publicado no ano de 1875, e várias palavras aqui em português podem estar escritas de uma forma um pouco diferente do que conhecemos hoje e etc. É bom você ler com calma para que possa entender claramente o que se passa aqui neste livro. E também uma outra coisinha aqui que fala a respeito também é a destruição da Companhia de Jesus, que os próprios jesuítas, a expulsão deles do Brasil, como o Dom Vital ele cita claramente aqui e dá algumas provas a respeito sobre isso, de como os jesuítas foram sendo expulsos do Brasil ainda no tempo do Império, e que esse trabalho aqui, este livro aqui de Dom Vital, resultou na sua prisão. E ele, como fala aqui no livro, aqui, já exilado na Europa, porque ele foi exilado, ele foi expulso do Brasil, como os outros jesuítas no tempo do Império, falece no dia 4 de julho de 1878, na cidade de Paris, mergulhado em êxtase religioso e odor de santidade. Pois bem, vocês já fazem ideia de quão grave foi quando o Dom Vital publicou esta obra aqui a respeito deste documento secreto aqui, que foi endereçado a todas as vendas, a todas as lojas maçônicas do mundo em 1819. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, galera. Se você gostou, se inscreva aí no meu canal, compartilhe esse vídeo, se inscreva, compre esse livro aqui, estudem. É importantíssimo e gravíssimo também o conteúdo que nele está presente. E até a próxima, galera. Falou!